meu nome é Maria Luísa e eu fiquei responsável pelos assuntos de processo de dissolução, soluções saturadas e solubilidade. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é solução. Então, a solução é uma mistura homogênea de soluto, que está presente em menor quantidade, com solvente, que está presente em maior quantidade. Os solutos e os solventes são os componentes de uma solução. E no processo da preparação de soluções com fases condensadas, as forças intermoleculares se tornam reordenadas. Aqui temos exemplos de algumas soluções. No caso do ar, o soluto e o solvente estão na forma gasosa, então o estado da solução também é gás. Do oxigênio na água, a gente vê o oxigênio em forma gasosa, que é o soluto, e o solvente, que é a água, no estado líquido, e vai resultar numa solução líquida. O álcool na água é outro exemplo, e os dois vão estar na forma líquida, só que o álcool vai ser o soluto e a água vai ser o solvente, e vai resultar numa solução também líquida. O sal na água, o sal vai ser o soluto, que vai estar em estado sólido, e a água vai estar em estado líquido, sendo solvente, e vai resultar numa solução líquida. O hidrogênio no paládio, que aí o gás hidrogênio vai estar agindo como soluto, e o paládio vai estar em forma sólida, que vai ser o solvente, e vai resultar numa solução sólida. O mercúrio na prata. O mercúrio vai ser o soluto em estado líquido, e a prata vai estar em estado sólido e vai resultar numa solução sólida. A prata no ouro, que são duas substâncias sólidas. A prata vai ser o soluto e o ouro vai ser o solvente. E a solução vai ser sólida também. E considerando assim um exemplo, temos, por exemplo, o NaCl, que é o soluto dissolvendo-se em água. As ligações do H da água, elas têm que ser quebradas. E aí o NaCl vai se dissociar em Na+, e em Cl-. E aí vai surgir as interações com o íon dipolo, que no caso vai ser o Na+, fazendo ligação com o OH2, e o Cl fazendo ligação com o H2O. E aí a gente diz que os íons são solvatados pela água, vão se dissolver na água, e se a água é o solvente, então dizemos que os íons são hidratados. E agora eu vou falar os aspectos energéticos que existem no processo de dissolução. Então, tem 3 fases de energia na formação de uma solução, que é assim: a primeira é a separação das moléculas do soluto, que vai ser chamado de ΔH, e a separação das moléculas do solvente, que a gente vai chamar de ΔH2. E tem, por último, a formação das interações soluto-solvente, que vai ser o ΔH3. A gente pode definir a variação de entalpia no processo de dissolução como ΔH de solução, que vai ser ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, que vai ser a separação das moléculas do soluto, mais a separação das moléculas do solvente, mais a formação das interações do soluto-solvente. E aí a gente faz uma pequena formulazinha que está exemplificada no slide. Então, o ΔH da dissolução, ele pode ser tanto positivo como também negativo. Isso vai depender das forças intermoleculares. A quebra de forças intermoleculares é sempre endotérmica. E a formação de forças intermoleculares atrativas é sempre exotérmicas. Para determinarmos se o ΔH da dissolução é positivo ou negativo, a gente tem que considerar as extensões de todas as interações soluto-soluto e soluto-solvente. Por exemplo, ΔH1 e ΔH2 são ambos positivos. ΔH3 é sempre negativo. Então, é possível a gente ter tanto o ΔH3 maior que o ΔH1 mais o ΔH2, quanto o ΔH3 menor do que o ΔH1 mais o ΔH2. Se
Se o ΔH da dissolução é demasiadamente endotérmica, a formação da solução ela não é favorecida. Por exemplo, o NaCl em gasolina. O NaCl em gasolina é igual, tipo, as forças do íon dipolo são fracas, uma vez que a gasolina é apolar. Então, consequentemente, as forças íon dipolo não são compensadas pela separação de íons. Outro tópico é a água e octano. A água ela tem ligações de H fortes, então não tem uma força atrativa entre a água e o octano para compensar as ligações de H. Agora eu vou falar alguns fatores que afetam a solubilidade, que tem as interações soluto-solvente, que assim, os líquidos polares, eles tendem a se dissolver em solventes polares. Outro fator é líquidos miscíveis, eles se misturam em qualquer proporção. Só que os líquidos immiscíveis, eles não se misturam. As forças intermoleculares, elas são importantes. Por exemplo, a água e etanol são miscíveis porque as ligações de H quebradas em ambos os líquidos puros são restabelecidos na mistura. Outra é o número de átomos de carbono, que fica em uma cadeia, ela afeta a solubilidade. Ou seja, quanto mais átomos de carbono, menos solúvel vai ser a solução em água. Aqui, continuando as interações soluto-solvente. Então, o número de grupos OH dentro de uma molécula aumentam a solubilidade em água. E a generalização, semelhante dissolve em semelhante. Outro aspecto aqui é, quantas mais ligações polares tiver na molécula, mais facilmente ela vai ser dissolvida em um solvente polar. Quanto menos polar for a molécula, mais dificilmente ela se dissolve em um solvente polar. E melhor ela se dissolve em um solvente apolar. Próximo tópico é a solução supersaturada. A solução supersaturada ela é aquela que contém uma quantidade de soluto dissolvido maior do que ela conteria se fosse saturada. Agora eu vou falar sobre as soluções saturadas e a solubilidade. Então, a dissolução é o soluto mais o solvente que dá a solução, que a gente viu lá no começo do slide. E a cristalização é a solução, é o soluto mais o solvente. Então, deu para entender que a dissolução é soluto mais solvente igual a solução. Só que a cristalização é a solução, que é o soluto mais solvente. É bem parecido, balanceado. É quase a mesma coisa. A solução saturada ela é aquela em que se observa a presença do soluto dissolvido em equilíbrio dinâmico com o soluto não dissolvido. Sempre tem que diferenciar a solução supersaturada. Tá aqui, ó. A supersaturada é aquela que contém a quantidade de soluto dissolvido maior do que ela conteria se fosse saturada. E a saturada é aquela em que se observa a presença do soluto dissolvido em equilíbrio dinâmico com o soluto não dissolvido. Tem a diferença entre a supersaturada e a saturada, não pode confundir. E a solubilidade, ela é a quantidade de soluto necessário para fazer uma solução saturada. E a solubilidade, ela vai depender da temperatura. E geralmente ela é expressa em gramas da substância por 100 gramas do solvente, entendeu? A solubilidade, ela depende da temperatura, ela vai ser expressa em gramas da substância por 100 gramas do solvente. Por exemplo, a solubilidade do NaCl em água, do sal em água. A 20 graus Celsius é 36 gramas sobre 100 gramas de H2O, da água. Ou do KNO3, a 60 graus Celsius, que é 108 gramas, dividido por 100 gramas do H2O, da água. Então, toda a solução
a solubilidade ela vai depender ela vai dar a grama do soluto dividido pela grama do solvente, e vai ser sempre em gramas e graus Celsius, vai ser a temperatura. Então, a solubilidade e temperatura são dois fatores extremamente importantes no processo de solução. Por quê? Os equilíbrios da solubilidade para os processos endotérmicos e exotérmicos podem ser escritos da seguinte forma, assim, ó. O calor mais o soluto mais o solvente é igual a uma solução assim, com ΔH vai ser maior que zero. Quando soma o calor mais o soluto mais o solvente, aí vai dar a solução ΔH maior que zero. Agora, o soluto, o solvente mais a solução mais o calor vai ser ΔH menor que zero. Tem esses dois exemplos, aí no slide. E sobre os processos endotérmicos, quando acontecem os processos endotérmicos é quando há um aumento de temperatura que desloca o equilíbrio para a direita, que vai favorecer a solução e, portanto, vai aumentar a solubilidade. Então, a gente lembra assim, processos endotérmicos, eles aumentam a temperatura e aumentam a solubilidade. O equilíbrio vai para o lado direito e vai aumentar a solubilidade. Já nos processos exotérmicos fora, o aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, favorecendo o soluto não dissolvido e, portanto, vai diminuir a solubilidade. Olha a diferença. Endotérmico aumenta a temperatura, vai deslocar o equilíbrio para a direita, vai favorecer a solução e vai aumentar a solubilidade. Já os processos exotérmicos vai ter um aumento da temperatura, só que ele vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, vai favorecer o soluto não dissolvido e vai diminuir a solubilidade, ao contrário do endotérmico. Outros tópicos que é de extrema importância no processo de solubilidade e temperatura. Então, a experiência nos mostra, ao decorrer da vida a gente vê que o açúcar ele vai se dissolver melhor em água quente do que em água fria, e que as bebidas carbonadas ficam insípidas ao serem aquecidas. Por exemplo, quando a gente vai tomar um café, a gente vê que o açúcar ele dissolve bem melhor quando o café já está quente. Quando ele está frio, ele vai demorar mais a se diluir no líquido. Esse é o exemplo que a gente queria mostrar e trazer no dia a dia. Então, a maioria dos sólidos exibe solubilidades em água que aumentam com a temperatura. E algumas vezes a solubilidade diminui quando a temperatura aumenta. A solubilidade de gases em água normalmente diminui com a temperatura. Se os lagos se aquecem muito, o CO2 e o O2 tornam-se menos solúveis e ficam indisponíveis para as plantas ou os animais, causando a poluição térmica. Isso é um assunto muito importante, que a poluição térmica é causada por esse aumento do aquecimento do gás carbônico e do oxigênio. Isso vai tornando os lagos menos solúveis e vai acabar prejudicando os animais e as plantas, que são a vida que fica ao redor. Então, a solubilidade de sólidos e líquidos em solventes líquidos é praticamente independente da pressão. Já a solubilidade dos gases em um líquido, ele aumenta com o aumento da pressão do gás. Então, os sólidos e os líquidos, eles não sofrem com a diferença da pressão. Já os gases, quando estão em um líquido, eles aumentam com o aumento da pressão do gás. Então, quanto maior a pressão, mais próximas as moléculas de gás estarão do solvente, e aí maior vai ser a chance do gás atingir a superfície e entrar na solução. Então, consequentemente, quanto maior for a pressão, maior vai ser a solubilidade. E quanto menor a pressão, menor vai ser a quantidade de moléculas de gás próximas ao solvente e a menor a solubilidade. As bebidas carbonadas, elas são engarrafadas com uma pressão parcial de CO2 que é maior que 1 atm.
Então, quando a gente abre uma garrafa, a pressão parcial do CO2 ela cai subitamente. E aí a solubilidade do CO2 ele vai diminuir. Consequentemente, as bolhas de CO2 elas escapam da solução. É o que acontece quando a gente, por exemplo, abre uma garrafa de Coca-Cola, que contém muito gás dentro, e quando a gente abre, sai toda aquela espuminha da garrafa, e aí a pressão que estava dentro vai diminuir, porque as bolhas escaparam da solução, depois de tanto tempo engarrafadas. E aí tem aqui as referências dos sites e livros de PDFs que eu peguei para poder construir essa apresentação. E é isso, obrigada.